Olá, gente querida! Estamos reunidos mais uma vez nesta quinta-feira, dia 3 de setembro, em pleno mês da Bíblia. Estamos reunidos para meditar a Santa Palavra de Deus. Hoje é um texto vocacional belíssimo, a pesca milagrosa no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. A igreja também celebra hoje a memória de São Gregório Magno. O texto bíblico diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, Jesus pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, encontramos neste texto de Lucas 5, de 1 a 11, o relato do chamado dos primeiros discípulos no Evangelho de Lucas. E este relato acontece num ambiente onde aparecem os dois elementos sobre os quais nós estamos refletindo esses dias: a palavra proclamada e os sinais grandiosos que Jesus realiza. O texto começa com Jesus pregando a palavra. Depois acontece um grande sinal, a pesca milagrosa. Por meio da palavra, por meio desse sinal maravilhoso da bondade de Deus, os discípulos começam a perceber algo especial na identidade de Jesus. Fundamentalmente, o que temos, ironicamente, é um carpinteiro que ensina pescadores a pescar. Essa é a grande ironia do texto. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro, mas é um carpinteiro que, de algum modo, ensina pescadores a pescar. Mas eu gostaria de retomar com vocês 7 elementos interessantes desse texto. Primeiro, as multidões acorrem a Jesus. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus.
Ontem nós já refletíamos, Jesus tem autoridade na sua palavra por causa da sua vinculação com o Pai e também por causa da sua coerência de vida, por causa do seu testemunho, por causa do seu serviço. É daí que nasce a autoridade da palavra de Jesus. Então as multidões acorrem, as multidões se apertam, as multidões estão fascinadas por Jesus. Esse é um dos elementos importantes desta primeira fase da missão de Jesus na Galileia. 2. Diante do aperto das multidões, Jesus se afasta um pouco da margem, ele entra numa barca e se afasta um pouquinho. Para quê? Ele pode ver a multidão e a multidão pode vê-lo. Dito de outra maneira, em muitas situações da vida, é preciso objetivar a situação, é preciso afastar-nos um pouco sem fugir. Mas Jesus se afasta um pouco para que ele tenha a visão de conjunto da multidão. E ao mesmo tempo, a multidão pode vê-lo. Em muitas situações da vida, como que nós mergulhamos dentro de um copo e morremos afogados, porque nos falta essa capacidade de objetivar, de distanciar-nos minimamente da situação, sem nos afastarmos completamente dela, simplesmente para ter a visão do todo e a objetivação da situação. Terceiro, Jesus pede a Pedro: avança para águas mais profundas e lançai a rede. Eu tinha um colega seminarista no seminário em Patos, ele não sabia nadar e ele ficava sempre tomando banho de açude ou de rio na beirada e saía do banho todo enlameado. Então, quando a gente fica na beira do lago, na beira do açude, não há perigo, a gente não vai morrer afogado, mas você sai completamente enlameado. Se você quiser experimentar a profundidade do mistério de Deus, é preciso ir às águas mais profundas. Se você quiser viver a sua missão com mais ousadia e criatividade, é preciso ir às águas mais profundas, para não ficarmos no mesmismo da nossa ação missionária, da nossa ação pastoral. Jesus então nos provoca, Jesus nos impulsiona, nos instiga para irmos a águas mais profundas, com mais criatividade, com novos métodos, com novo jeito de evangelizar. Quarto, Pedro diz: nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu escolhi exatamente neste versículo 5 o lema do meu episcopado: in verbo tuo, em atenção à tua palavra, debaixo da autoridade da tua palavra, na força da tua palavra, como quisermos traduzir. Então, nessa força da palavra de Deus, é que Pedro, mesmo estando cansado e decepcionado, ele pode retomar a missão. A pescaria até então foi infrutífera, completamente infrutífera. Labutaram a noite toda. Eles estão trabalhando a noite toda, como era costume em Israel. A pescaria acontecia a partir das 6 horas da tarde até a madrugada do dia seguinte. Nada pescaram. A pescaria é símbolo da missão apostólica. Nada pescaram. Mas agora há um elemento novo, a força da palavra de Deus, a inspiração da palavra. Às vezes a pescaria da vida, a pescaria da família, a pescaria da comunidade, isto é, a força da nossa atuação, seja como pessoa, como profissionais, ou mesmo na atuação pastoral e missionária numa comunidade eclesial, às vezes nada está dando certo porque falta a palavra de Deus. In verbo tuo, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes novamente. 5. A pescaria agora se torna profundamente frutífera.
a ponto de os discípulos que estão na outra barca também virem colaborar e virem buscar, porque tamanha era a quantidade de peixes. Acontece aqui um elemento bonito, a solidariedade na pescaria. A pescaria não é nossa. Não é tão importante imaginarmos que a pesca é frutífera porque nós nos esforçamos tanto. Não. A pescaria é frutífera por causa da graça, por causa da orientação segura que a palavra de Deus nos dá. E é por isso que a outra barca precisa vir em nosso socorro. Há uma solidariedade bonita na pescaria, a pescaria de todos quantos estão cooperando no trabalho missionário. Mas, primeiramente, a pescaria é fruto da presença amorosa de Deus. Sexto, a partir do versículo 8, acontece uma grande, digamos assim, uma cristofania. Parece muito com a vocação do profeta Isaías. Isaías diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de gente de lábios impuros. Deus então manda um anjo com uma tenaz, retira uma brasa do santuário, do altar do templo, e purifica os lábios de Isaías para que ele possa ser profeta. Pedro, Tiago, João, os filhos de Zebedeu, têm a mesma experiência. Toda vocação começa com uma experiência profunda de conversão. Eles caem de joelhos diante de Jesus, se prostram e dizem: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. A experiência de reconhecer a presença grandiosa de Cristo, a sua manifestação cristofânica e ao mesmo tempo a nossa pouqueza, a nossa feiura, a nossa pequenez, seres necessitados da graça de Deus. Aqui está a base de todo o processo vocacional. E finalmente, 7, a confirmação do chamado. Jesus confirma o chamado: a partir de hoje vocês serão pescadores de gente. Eles deixam tudo, deixam as barcas, deixam o pai Zebedeu e passam a seguir o mestre. Guardemos então estes 7 elementos para a nossa oração no dia de hoje. A palavra de Deus nos atrai a correr a Jesus, aproximar-nos dele. Segundo, Jesus que se afasta um pouco da praia para poder observar a multidão e objetivar a situação. Terceiro, a ordem de Jesus, ir às águas mais profundas. Quarto, a força da palavra de Deus, in verbo tuo. Quinto, a pescaria que se torna frutífera e a solidariedade dos outros que nos ajudam na tarefa. Sexto, a cristofania e a consciência de que nós somos pecadores e necessitados da graça. A experiência de encontro pessoal de Cristo, com Cristo, que nos transforma. E finalmente, sétimo, a confirmação da nossa vocação, o abandono de tudo para o seguirmos com toda liberdade. Um abraço a você. Reze essa experiência de encontro pessoal com Cristo no dia de hoje. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.